Ô, Isaac, vamos lá. Vou te explicar essa questão aí, tá? Dentro da Trindade, nas processões ad intra, o Pai, ele é princípio fontal das pessoas divinas. Ou seja, o Filho procede do Pai e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Ou seja, são relações eternas. O Pai gera, o Filho é gerado e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Ou seja, o Pai, ele é princípio fontal das pessoas divinas. Só que o Pai não é anterior ao Filho, o Filho posterior. Por quê? Porque é uma geração eterna, sem início nem fim, é fora do tempo. Se não tem tempo, não tem marcação temporal. Não tem ontem, hoje e amanhã. Porque Deus, ele está na eternidade. O que é a eternidade segundo a definição clássica de Boécio? A eternidade é uma posse completa e simultânea de uma vida interminável. Por que simultânea? Porque o ontem, o hoje e o amanhã em Deus são um ato só. Deus está presente em um único ato no ontem, no hoje e no amanhã. Então a geração de Deus, a geração do verbo, do filho, ela é eterna, sem início nem fim, certo? Então o Pai, ele é princípio, no sentido de que o Filho procede dele e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, certo? Então, dentro das relações divinas, o Pai é princípio das pessoas. Mas, quando a Trindade age criando fora, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são criadores, entendeu? E como criadores, eles são Pai de todos. E também, quanto à salvação, quando o Espírito Santo habita no crente, o que Jesus disse? Eu e o Pai viremos, quem crê em mim, eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Então, quando o Espírito Santo habita em alguém, a Trindade está habitando ali. Porque por meio do Espírito Santo, o Pai e o Filho também estão ali. Por quê? Porque a essência divina é indivisa. Então, onde está uma pessoa, as outras também estão. Certo? Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são o Pai de todo crente. A Trindade é o Pai de todo crente. A Trindade é o Deus de todo crente. A Trindade criou todas as coisas, como está lá em Gênesis. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ali está o Pai. E o Espírito de Deus parava sobre a face das águas. Ali está o Espírito Santo. E disse Deus. Ali está a palavra. Está vendo? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Aliás, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, no verso 3. Então nós vemos ali também a Trindade atuando na criação em João, tanto em João quanto em Gênesis. Então, o Pai, ele é princípio fontal das pessoas divinas, e o Pai, e o Filho e o Espírito Santo são o princípio de toda a criação. Certo? Então, pelo fato do Pai ter gerado o Filho eternamente, não significa que o Pai é maior, que o Filho é menor, porque uma vez que o Pai gera o Filho na mesma substância divina dele, o Filho tem tudo que o Pai tem. O Filho é tudo que o Pai é. Por isso que ele disse para Felipe, quem me vê a mim, vê ao Pai. Entendeu? Felipe falou, Senhor, mostra-nos o Pai. Há tanto tempo estou convosco, Felipe, quem me vê a mim, vê o Pai. Por quê? Porque eles são um em divindade. João 10:30, eu e o Pai somos um. Certo? Então, quando você fala aí, pois antes da encarnação Jesus também é Pai, ele é Pai no sentido de ser Deus, de ser Criador, entendeu? Então, enquanto Deus, enquanto Criador, ele age de forma inseparável do Pai e do Espírito Santo. Então, você está confundindo a Trindade imanente com a Trindade econômica, certo?